Eu sei que você já se pegou comendo, mesmo sem fome, só para aliviar o tédio, o estresse, ou a tristeza, ou a raiva, o que quer que seja, né? E ó, te contar uma coisa, isso não é só falta de disciplina ou vergonha na cara, como você pode estar achando. Existe um motivo neurofisiológico por trás desse comportamento. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como a desregulação do seu sistema nervoso pode estar te levando ao descontrole com a comida, a utilizar a comida como um anestésico emocional. E também vou te dizer como é que você pode sair disso. Eu sou Cássia Milani, sou terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender a acabar com o descontrole com a comida para finalmente conseguir emagrecer com muito mais leveza, respeitando o seu corpo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Então, vamos começar do começo. Quando a gente nasce, a gente não sabe regular as emoções. Isso não é algo que a gente nasce sabendo fazer. A gente precisa aprender, a gente precisa que alguém nos ensine a regular as nossas próprias emoções. Geralmente quem faz isso é a nossa mãe ou a pessoa que faz o papel da mãe, os adultos ao nosso redor, ou acabam deixando de fazer, que é a maioria dos casos, infelizmente. E se você crescer sem aprender a regular o seu sistema nervoso, a regular suas emoções, a saber lidar com elas, na sua vida adulta você vai tentar buscar essas fontes externas de autorregulação através de outras coisas, seja compras, seja vícios, seja comendo. E quando o nosso sistema nervoso, né, nosso cérebro, a gente vive em estado de alerta, tudo o que a gente quer é uma trégua, é um alívio, é um momento de e hoje a comida pode estar cumprindo esse papel na sua vida. E aqui entra um ponto importante. Não é qualquer comida, né? Eu sei, dificilmente você recorre a um prato de salada com frango grelhado quando você está estressada, angustiada, tensa, ansiosa, né? Geralmente, essa comida que você come e que você sente que está comendo por emoção tende a ser comidas muito açucaradas, muito gordurosas, principalmente ultraprocessados. Isso porque a comida ultraprocessada, ela é hiperestimulante, ela é hiperpalatável. Ela tem uma combinação muito específica de açúcar, sódio, gordura e aditivos de um jeito que é impossível que outra comida naturalmente tenha o mesmo impacto de estímulo no nosso cérebro. Então, quando a gente come um bolo feito em casa, é diferente de você comer um bolo ultraprocessado. Quando você come uma pizza caseira, é diferente de você comer uma pizza congelada ultraprocessada. Ali naquela pizza ultraprocessada, aquele doce, enfim, vai existir toda uma química que foi construída para estimular o seu cérebro de um jeito absurdo. E isso gera, sim, um efeito meio que de dependência. Além do que a comida, seja ela qual for, também é capaz de estimular o nervo vago, que é algo que eu falo muito aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards alguns links para você assistir depois. A comida, como a comida ela passa aqui, né, pela garganta e estimula aqui todo o trato digestivo, ela vai estimular o nervo vago, que vai deixar você mais calma, né? O nervo vago é o principal nervo que faz com que você tenha a resposta parasimpática do seu sistema nervoso, ou seja, uma resposta de relaxamento. Então a comida ela dá sim uma acalmada, não é só coisa da sua cabeça. Ela realmente tem esse efeito. O problema está em você utilizar ela como uma ferramenta de autorregulação, porque você sabe o preço que ela cobra, você sabe. Talvez o seu corpo hoje esteja sentindo os efeitos que utilizar a comida como maneira de regular as emoções tem. Acalmar as emoções comendo é uma regulação de emergência. Ela funciona na hora, mas depois você se sente culpada, frustrada, arrependida, com a autoestima cada vez mais baixa e o peso cada vez mais alto. Quer saber como é que isso funciona lá dentro da sua cabeça quando você come um alimento ultraprocessado? Principalmente nesses momentos de angústia, de estresse, de tensão, dentro do seu cérebro existe um eixo chamado eixo dopaminérgico, que é regido aí pelo neurotransmissor dopamina, que é responsável por regular a motivação, o prazer, o desejo, a busca por algo, a expectativa, entende? A dopamina está geralmente relacionada à sensação de
querer levantar da cama, de querer ir atrás de alguma coisa, de buscar uma recompensa, de buscar uma satisfação. Agora imagine o seguinte, esses alimentos ultraprocessados, eles foram feitos para ter um hiperestímulo, correto? Eles vão lá no nosso cérebro e puf, eles explodem o eixo dopaminérgico, eles superativam esse eixo. Existe um mecanismo no nosso corpo chamado feedback negativo. O que isso significa? Como se fosse um termostato. Quando tem demais de uma substância, o nosso corpo ele baixa a produção até que essa substância baixe, até chegar ao nível ok, para ele voltar a estimular a produção. Isso acontece com vários hormônios, neurotransmissores, enfim. E não poderia ser diferente com a dopamina. Então o cérebro ele tenta frear esse sistema, ele tenta parar isso, e ele começa a dessensibilizar os receptores de dopamina. É como se ele falar, tá, já deu dopamina, chega, volta para aqui os receptores para que a dopamina não haja mais no meu sistema. E isso é devastador, porque você precisa, então, de estímulos cada vez maiores para você sentir o mínimo do que você sentia no começo. Então, o ato de comer deixa de ser uma resposta natural à fome, ao estímulo da fome, e passa a ser uma busca desesperada para suprir esse buraco que ficou e para buscar alívio emocional. E é aqui que começa a bagunçar os sinais de fome e saciedade, o seu cérebro já não começa mais a reconhecer, ele acha que está com fome, mas na verdade não está. E eu pude perceber nas minhas clientes naturalmente magras, que é meu acompanhamento de regulação emocional para emagrecimento, o quanto que esse estímulo excessivo de dopamina, essa desregulação do sistema nervoso afeta a percepção de fome e saciedade delas. Porque quando elas começavam a regular novamente o sistema nervoso, elas passavam a se sentir muito mais saciadas por mais tempo e a respeitar muito melhor os sinais de fome de uma maneira muito simples. Elas até falavam para mim, Cássia, eu tô achando estranho porque assim, eu não sinto mais vontade de comer à tarde. Isso eu nunca imaginei que fosse acontecer. Isso é uma resposta natural de quando o sistema nervoso vai sendo regulado e o seu cérebro pode voltar ao funcionamento normal. Então, no fundo, a sua fome não é fome de comida, é fome de paz, é fome de alívio, é fome de um estado de serenidade, novamente, de controle. Então, quando você entende que o seu descontrole com a comida, na verdade, é um pedido de socorro do seu sistema nervoso para que ele se alivie, se recupere, se equilibre de novo, tudo muda. Você para de se culpar e de se frustrar e de retroalimentar esse ciclo e você começa a realmente se cuidar na raiz do problema. A comida não é um problema. Eu duvido que você realmente tenha compulsão alimentar enquanto um transtorno. Pode ser que você tenha, e é importantíssimo que, caso você preencha os pré-requisitos, você procure auxílio de um médico, de um psicólogo especializado, mas a grande maioria das pessoas com quem eu converso não tem compulsão alimentar, elas têm um sistema nervoso desregulado, e isso é totalmente possível de ser resolvido. E agora você tem dois caminhos que eu vou deixar aqui para você, tá? Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo alguns outros conteúdos que eu já produzi aqui, te explicando sobre como regular o sistema nervoso, como ativar o seu nervo vago para gerar essa resposta de relaxamento, para também não deixar o vídeo aqui tão longo e redundante, porque eu já fiz bastante conteúdo sobre isso por aqui. E o segundo caminho, a segunda alternativa que você tem, caso você queira colocar tudo isso realmente em prática e ter a minha supervisão, o meu cuidado ali com você, respondendo suas dúvidas e você estar cercada por outras mulheres que sentem o mesmo que você, que passam pelo que você passa e que desejam também emagrecer da mesma forma como você, eu te convido a conhecer a comunidade Reintegra, que é a minha comunidade de mulheres voltada para emagrecimento feminino de um jeito leve e natural. Na comunidade Reintegra você vai ter aulas ao vivo a cada 15 dias, vai ter alguns conteúdos gravados também, vários materiais de apoio, dentre eles o Caderno de Jornada, que é um e-book que eu preparei com muito carinho, que vai te acompanhar durante toda a trajetória. Você vai ter um grupo aberto, então, com interações, com desafios mensais de implementação, em que eu vou estar sempre respondendo por lá. E você vai ter também um ano de acesso. E a gente vai falar muito sobre essa questão toda de regulação do sistema nervoso. A gente vai falar também sobre alimentação voltada para a microbiota, que também tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. A gente fala muito sobre essa parte toda de mentalidade, de como você voltar a cuidar de você mesmo de verdade. A gente vai falar muito dos 3 pilares
base da minha metodologia, que é motivação, autoimagem, comportamentos. Então a gente vai aprofundar super, assim, muito mais do que aqui no YouTube. E também tem toda a parte ali de planejamento, de rotina, de organização. Vai ter várias ferramentas para você utilizar para se organizar também. Então é uma coisa assim super completa. Tem a parte de alimentação, tem a parte de mentalidade, tem a parte de rotina e tem as ferramentas para você colocar tudo em prática. Você vai ter apoio, suporte, orientação, tudo o que você precisa para você vencer o descontrole com a comida e ver seu corpo realmente responder ao processo de emagrecimento de um jeito que você nunca viu por aí. Vai estar aqui na descrição do vídeo um link para você ter mais informações sobre a comunidade. Você vai poder falar comigo também no WhatsApp para você tirar dúvidas e entender melhor como é que funciona. E se fizer sentido para você, eu vou adorar te ver lá no grupo. Era esse o conteúdo aqui de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha ele com mais mulheres que precisam ouvir isso aqui também. E se ficou mais alguma dúvida do que eu falei nesse vídeo aqui, comenta aqui que eu vou adorar te responder. Um beijo e até o próximo.